Gramado Petcast ao vivo aqui em Tramandaí, Rio Grande do Sul, litoral gaúcho, transmitindo as informações desse evento de exposições de cães de todas as raças. E você que está nos acompanhando aí, ó, no Instagram, dê o like e dê o joinha, compartilha com seus amigos também, convidem eles para participar e compartilhe com a gente, interagem com a gente, mandando a sua mensagem, ok? Agora nós estamos aqui para entrevistar um dos juízes aqui deste evento, que é o Eduardo Teixeira, juiz de todas as raças e juiz de groomer. Isso, um prazer. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo à nossa mesa de entrevistas aqui do Gramado Petcast. Eu que agradeço pela oportunidade do convite. Primeiramente, juiz, eu gostaria de saber o que você achou dessa exposição, o que você está achando dessa exposição. O evento acontece em 2 dias, né? Sim, foi ontem, né? 3 exposições que realizaram no sábado e hoje mais 3. Eu, particularmente, sou uma pessoa que nasceu, né, dentro da sinofilia. Sinofilia é um termo que a gente usa para qualificar. A gente precisa da linguagem para entendermos, né, determinadas funções, né? Sino quer dizer cão, né? Filia quer dizer a prática de, né? Então essa criação, a prática da criação da raça pura, né? A sinofilia, ela tem uma função específica na sociedade, né? Educativa, e isso é muito importante porque não chega a todos, né? Então eu acho que esse instrumento aqui, através da fala, a gente pode ter a oportunidade de expandir essa compreensão, para que as pessoas que têm alguma dúvida, venham participar, venham também compreender um pouco mais. A gente precisa, né, dessa participação, né, popular, para que o nosso esporte seja divulgado de uma forma mais esclarecida, para que as pessoas possam tirar as próprias conclusões e não através do que ouvem pelos outros, né? A sinofilia, ela tem uma função muito importante dentro da sociedade, que é preservar as características dos cães de raça, né? Os cães de raça, eles foram elaborados, criados, né, durante toda a história da humanidade para acompanhar o homem dentro das suas funções, né? O homem, ele nasce na pré-história, né, acompanhando as suas necessidades. Depois ele passa a ser um coletor e caçador, e através dessa função ele conta com os animais, com os cães principalmente, né? Então, diante das necessidades dele de sobrevivência, ele desenvolve raças, né, que vão ajudar ele nas funções diárias de coletar, de caçar, e essas raças, elas acompanham o homem durante toda a sua história, né? E diante disso, os criadores, eles têm essa função de preservar, né, essas raças e essas funções específicas, né? Então, é um universo distinto do que a gente fala do universo pet, porque o universo pet, ele está muito relacionado com a questão da relação dos afetos, né? A gente tem uma afetividade muito grande com os cães, e que também acompanha, né, toda a nossa história. Não que os cães de raça não tenham essa relação de afeto, mas sim, obviamente, quem faz isso, né, está totalmente condicionado a uma questão de amor, né, ao que a função que executa, criando cães, porque o trabalho é enorme, né, o trabalho é imenso. Você idealizar um acasalamento que possa gerar frutos de cães mais saudáveis, mais apropriados para determinada função, mais de acordo com o padrão da raça. Isso passa por um estudo de uma genética, de uma tipologia, e as exposições são muito importantes para isso, porque elas ajudam a selecionar esses cães que têm maior relevância dentro da raça, que eles são os melhores representantes dentro dessa raça. Então, por isso é que a gente precisa defender a existência desse tipo de evento, né? Porque eles, a partir dessa premissa, eles nos oferecem, né, essa condição de nós podermos elegermos os melhores da raça, né, olharmos o trabalho dos criadores e ali ter um parâmetro, né, para que a gente possa ir em busca, né, desse aprimoramento constante da raça. E exatamente como é esse processo de avaliação em um campeonato de sinofilia? Como que funciona esse processo? Um processo bem rigoroso e amplo, né? Eu poderia elaborar
elaborar, por exemplo, 3 partes, né, que é a criação em si, né, o trabalho do criador, a posição aí dos eventos, né, e a função dos juízes, né? Também o juiz passa por uma longa formação até que ele possa estar apto, né, a exercer essa função. E a terceira seria o trabalho de condicionamento e preparo desses cães para esses eventos, né, que passam também pela questão dos criadores e também dos profissionais que trabalham, né, nas exposições, que são profissionais que executam um trabalho muito específico, né, no preparo desses cães para competir. Então, tem todo um processo que ele é muito interligado, né, essas 3 vias aí estão bastante interligadas. E eu poderia também elaborar o trabalho dos dirigentes, né, que fazem, que sustentam, né, que trazem toda essa sustentação para que isso aconteça, né? Então, é um universo que tem todas essas conexões e que elas são importantes para que tudo aconteça, né? Na sua competência, que é tanto nacional quanto internacional, né? Qual que é os principais critérios que o senhor observa em um cão? Olha, a princípio, quando do processo de formação de um juiz, ele precisa primeiro atender determinadas especificidades para que a gente possa começar a fazer as provas. Então, não é qualquer pessoa que chega assim, eu quero ser juiz de cão e aí eu presto uma prova e se eu passar eu já estou apto para aquilo. Não. Antes ele precisa ter um histórico, né, relacionado à prática de criação de cães de raça pura. Ele precisa ter sido um criador, ter criado um determinado número de ninhadas, ele precisa ter criado e gerado alguns cães campeões, né, passado por esse processo avaliativo das exposições, até que ele possa chegar ao ponto de estar apto. Isso demora no mínimo uns 5 anos, né, do início até que ele possa estar apto a prestar qualquer tipo de exame. Mas a maioria das pessoas que estão relacionadas a isso já tem um histórico bem longínquo, né, com esse hobby. Para que a gente possa, né, estabelecer esse critério, acima de tudo, a gente precisa conhecer o padrão da raça, né? O padrão da raça, ele é escrito e muito estabelecido de acordo com essa funcionalidade, no qual a gente falou aqui no início da nossa entrevista, né? Determinados cães, eles executam tarefas de trabalho, determinados cães têm tarefas de cães, como cães de caça, né? Existem raças que são consideradas raças da ala primitiva, ou seja, aquelas raças que a gente não tem um saber, né, de onde elas começaram, elas simplesmente existiram, né? E junto com a história da humanidade, elas estão ali acompanhando o homem aqui. Então, para que a gente possa dar esse primeiro passo, a gente precisa conhecer esses padrões. Esses padrões são desenvolvidos e escritos, né, pelos países no qual essas raças são oriundas, né, por estudiosos da raça, conhecedores, que estabelecem ali, né, naquele vocabulário específico como é que esse cão deve ser construído para que ele possa executar essa tarefa de uma melhor forma, né? Então, dentro da sua funcionalidade, a gente vai ter esses cães divididos em grupos, né? Tem um grupo dos cães pastoreiros, que são cães que executam, né, funções de pastoreio no controle do rebanho das ovelhas, na cobertura de um campo para que ele possa ser vamos dizer, coordenado, né, uma criação de animais em específicos. Então, tudo isso ele vai precisar de uma determinada conformação física para que ele possa executar aquela tarefa. Então, ele vai ter angulações específicas, uma determinada cabeça, formato de crânio específico, uma mordedura em específico. Todas essas partes elas se encaixam para que ele possa ter, enfim, uma execução daquela tarefa de uma melhor forma. Existem uns cães de trabalho, né? E eu posso citar algumas raças que são bem popularmente conhecidas, como, por exemplo, o São Bernardo, né? Que a gente tem aquela ideia no nosso imaginário, né, daquele cão, né, com aquela cor específica, né? Um cão marrom, sim, com branco e o barrilzinho, né, no pescoço. Aquele barrilzinho no pescoço é porque tem uma funcionalidade, né? Ele era um cão de resgate em montanhas. Então, um
uma ideia hipotética, né? Um sujeito que ele se acidentou diante de uma montanha gelada, né? Ali naquele barrilzinho ele carregava uma bebida quente. Então ele tinha essa funcionalidade de salvar, né? Uma pessoa que de repente estava perdida no meio de uma montanha, num frio, e aquele líquido ali poderia ser um líquido que seria de um grande potencializador para salvar uma vida humana. Então, e ele suportaria essas temperaturas altas, e ele também suportaria subir montanhas com bastante obstáculos, porque a conformação física dele permite isso. Porque a criação dessa raça foi em específico para executar essa tarefa. Então, a gente, nessas linhas gerais, bastante superficiais, a gente começa a compreender qual a importância das raças caninas, né? Que não passa por uma questão apenas de senso comum de que os cães de raça não são necessários, né? Eles têm uma função na natureza que podem ajudar o ser humano também. Juiz, o que costuma diferenciar um campeão de um competidor? Olha, vamos lá, um campeão e um competidor, né? Bom, o campeão ele precisa competir, né, para que ele possa obter esse título. Sim, né? sim. Mas eu elaboraria algumas características que são bastante importantes para que a gente possa elaborar um campeão por completo, né? Esse campeão por completo, ele normalmente ele é proveniente de um trabalho de criação bastante apurado. Ele tem aí anos, né, de dedicação de criadores no trabalho de seleção genética para que ele pudesse chegar, né, àquela conformação física, aquele tipo. E isso aí envolve saúde, isso envolve características do padrão da raça em específico. Isso também envolve todo o manejo, né, desse criador nesse cão, para que ele pudesse chegar até aquele ponto de competir e conseguir bons resultados. Diante disso, esse cão também portador desse valor genético, ele é capaz de transmitir isso para gerações futuras. Então, seria vamos dizer, um próprio tesouro, né, que é guardado, um tesouro genético, né, que é guardado ali para as próximas gerações. E aí eu ousaria a dizer também que esses tesouros, né, seus proprietários e criadores bastante atentos a isso, congelam sêmen para que eles possam ser reativados em gerações futuras, lá quando às vezes isso nem seria mais pensado, né? Quando aquele cachorro, de repente, de 20, 30 anos atrás, está podendo reproduzir, né, nos dias de hoje. Hoje mesmo, pela manhã, eu soube de um caso que aconteceu ontem, um cão premiado na minha exposição. O proprietário disse que ele só foi possível porque ele é produto de um acasalamento de um sêmen congelado de um cão de 20 anos atrás. Olha que especial, né? Sim. 20 anos atrás, essa genética apurada, ela está valendo hoje, está sendo observada hoje ainda como grande relevância, né? Então, vamos dizer que é a ciência, né, trabalhando aí a favor, né, desse nosso hobby, né, nos dando essa oportunidade também. E um competidor, né? O que é um competidor? O competidor, ele não necessariamente, e aí eu vou dizer isso por um lado bastante pessoal, esse competidor, ele pode obter bons resultados na exposição, ele pode ser um cão vencedor, ele pode ser um cão que obtenha resultados expressivos dentro de uma competição de cães, de conformação e beleza, mas que ele não deixe um legado. Um legado específico para que ele possa, para que aquela genética, né, vencedora possa perpetuar e dar continuidade, né, para gerações futuras aí, e
universo da criação de animais, desfrutar, né, daquela seleção genética de uma forma mais produtiva, né, que dê sementes que continue germinando sementes para o futuro. E como que um juiz se prepara para avaliar, assim, ao mesmo tempo, tantas raças diferentes? Também Qual que é a preparação de um juiz, né? Isso é também outro fato que é bastante interessante, e eu venho pensando, né, a respeito disso, aí, principalmente nesses últimos tempos, né? Eu sou psicólogo e dentro da minha condição também, como psicólogo, eu tento transferir, né, trazer para essa prática aqui uma visão um pouco mais teórica do que está acontecendo ali dentro da pista, né? A gente usa a nossa condição cognitiva de uma forma, às vezes, muito rápida, porque a gente tem pouco tempo para avaliação, né, de um cachorro, e normalmente um juiz de todas as raças, que é o meu caso, eu estou apto a julgar todas as raças, e essa condição ela é às vezes um pouco cruel, porque entra um cão em pista, por exemplo, um cão de trabalho, né, que tem características do seu padrão bastante específica para aquela função. Então eu sei que ele precisa ter uma boa ossatura, eu sei que ele precisa ter a sua mordedura completa, né? E imediatamente na próxima raça a ser julgada entra um cão de companhia, um chihuahua, por exemplo, um cão que é considerado a menor raça do mundo, né? E é um cão que tem as suas particularidades também, né? Mas que executa uma função completamente distinta, por exemplo, de um dog alemão, né? Então, essa virada de chave que a gente precisa ter, ela precisa ser bastante elaborada, né? Porque a formação do árbitro ela é constante. A gente precisa a todo momento estar se aprimorando, né? Relendo, transferindo determinados conhecimentos para a nossa memória de longo prazo, porque ali a gente vai precisar, né, evocar determinados conhecimentos para que a gente possa executar um trabalho de julgamento que seja de uma forma justa, né? O esporte ele é subjetivo, ele é sujeito a interpretações diversas, mas essa interpretação ela passa também pela nossa historicidade, a relação que a gente tem com esse universo aqui, né? Essa relação ela é extremamente condicionada àquilo que a gente já viveu dentro desse universo. Eu, particularmente, eu não tenho um momento da minha vida que eu possa descrever fora do universo sinófilo, fora do universo do mundo dos cães, porque meu pai era criador, né? E ele também era um expositor. Eu tenho fotos da minha mãe grávida em exposição. Esse ano eu completei 50 anos, então esse período é toda a minha vida, né, que é dedicada a essa prática. E é como eu me vejo, eu não me vejo fora disso, né? Então, eu já passei por todos os processos que pudessem ser considerados atributos, né, de um sinófilo. Eu já fui criador, sou criador ainda, né? Eu ainda tenho cães, crio cães, tenho ninhadas, preparo para a exposição, né? Mas eu já trabalhei também como profissional de cães, né, apresentando cães, e hoje eu estou nessa condição de juiz. Então, esses três processos eles me trazem uma condição muito privilegiada, por eu já ter passado pelos esses três âmbitos e conhecer bem o processo. Então, essa visão que eu realizo dentro de pista, eu trago essa experiência, e isso me dá uma certa me traz uma determinada postura, né, diante daquilo que eu estou fazendo, porque é o respeito ao animal, é o respeito ao criador, é o respeito ao trabalho do profissional que está ali também, porque tudo isso tem a ver com o nosso tempo. A gente direciona o nosso tempo para qualquer atividade que a gente queira, mas se a gente escolhe estar aqui, essa escolha ela é muito pessoal, ela passa pelo âmbito dos nossos afetos, é porque a gente tem algum carinho, algum amor, né, por essa atividade aqui. E tudo que a gente deposita amor, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Isso, bacana. E quais são os erros mais comuns que o Huntley, né,
eles cometem, que prejudica, né, a apresentação assim do cão? O erro, eu considero que o profissional ele precisa ter um bom engajamento ali com aquele animal, eles precisam se conhecer, né? E é interessante quando entra em pista um profissional que não tem um bom manejo ainda com aquele animal, porque há um certo descompasso, né? Uma certa desconexão. E ao mesmo tempo que quando entra um animal que tem essa conexão com seu condutor, a gente percebe aquela troca de olhares ali de uma boa sintonia, é o que a gente chama de química, né? Tem uma boa química entre o condutor e o animal ali, e tudo flui de uma maneira muito mais é bonito de ver, né? Porque você percebe que tanto o animal quanto o seu condutor estão se divertindo, não estão fazendo não é um sacrifício, é uma sinergia, não é um sacrifício, não é nada penoso, mas sim é a pura exibição desse ato de amor, né? Que tá ali exibindo o seu animal da melhor forma possível. Então, um dos erros que eu acho é justamente essa falta de sintonia, né? E aí, ao invés de expressar, de mostrar as qualidades, né, do animal, esse condutor ele pode acabar exacerbando determinadas faltas que o animal apresenta diante do padrão. E aí isso pode ser prejudicial para um bom resultado. Agora, sobre a experiência e trajetória, né? Vamos falar um pouco sobre isso, né? Como começou a carreira da sinofilia no julgamento dos cães? Como eu disse, jeito, né? Começou pela barriga da mãe. Né? Pois é. Como eu já disse aqui um pouquinho da minha história, né? Eu sou oriundo de uma família de criadores de cães e isso facilitou muito a minha entrada aqui, né? Eu sempre fui muito curioso, desde criança eu lembro que eu queria estar dentro da pista, né? Eu queria estar competindo, queria estar fazendo alguma coisa e eu lembro tinha eventos que meu pai começava a preparar o carro para poder ir para a exposição e eu via que não tinha espaço para mim, ali era um desespero, né? Porque eu queria ir. E na infância a gente tem outras obrigações também, né? Tem que ir para a escola e tudo mais. Isso é um evento que às vezes a participação dele toda semana requer viagens, né, longas e ausências de casa e às vezes isso era muito prejudicial para a minha formação. Naquela época eu não entendia isso, mas hoje eu tenho essa consciência, né? Mas dali eu comecei a criar, né? Meu pai ele era criador, eu lembro que ainda criança ele tinha cães galgos, né? Ele criava o Whippet, ele criava Saluki, Borzoi e Cocker inglês e depois ele passou a criar Poodle. Então eu tive já desde novo assim, contato com algumas raças, mas o meu primeiro encanto que eu lembro, né, numa exposição foi olhar na beira da pista um cão da raça Fox Terrier pelo duro. Aquilo foi assim transformador para mim, porque eu olhei e falei assim, eu quero um cão daquele. E aí eu não sosseguei enquanto meu pai não arranjou um cão daquele. Então eu comecei a minha própria experiência, né, que não fosse com o cão do meu pai, mas um cão próprio, né, com um Fox Terrier pelo duro. E aí trabalhava pelo, né, e eu desde novinho eu tive aquele ímpeto de querer trabalhar com sinofilia. Eu queria, né, fazer alguma coisa com relação a isso. E eu comecei a treinar cachorro para a exposição de outras pessoas. Foi aí que começou a abertura, né, para eu entrar nesse meio como um apresentador profissional, que a gente chama handler, né? E tive meus primeiros clientes, tive meus primeiros bons resultados ainda ali naquele primeiro, então aquilo empolgou muito, né? Eu resolvi fazer carreira, né, com isso. Mas eu sempre fui muito inquieto, né? Isso é uma particularidade minha que sempre trouxe uma necessidade de conhecer, né? O curioso dessa história toda é que sempre a minha curiosidade era muito do lado humano, né? Eu tenho uma formação humana, né, muito ampla. Sou formado em história também, sou formado em jornalismo, sou formado em psicologia.
E isso me traz uma capacidade de visualizar, né, essas relações pelo âmbito da existência, né, humana e a sua relação com os animais. Né? Então, me proporciona esse olhar, né, que é mais diferenciado. Diante disso, lá pela década de 90 ainda, querendo ampliar meu contato com o mundo dos animais, eu comecei a prestar provas, né? A prestar provas para ser juiz de cães. Né? E não era fácil, nunca foi fácil, né? Porque demanda muito estudo, né? Você precisa se debruçar, se demorar ali naquele estudo dos padrões para que você possa adquirir aqueles conhecimentos, né, mais detalhados sobre cada raça. E é um estudo que demanda tempo, né? Mas eu fui aos poucos ali, né, junto com a minha profissão, fazendo as provas, e nesse momento a instituição ela estabelecia: se você é um profissional, né, do ramo da apresentação, você não pode ser também um juiz, não pode executar as duas funções. Então eu fui prestando as minhas provas, meus exames, mas eu era um juiz licenciado, né, porque eu não podia executar as duas coisas juntas. E aí eu terminei o meu curso, continuei trabalhando e tudo mais. E foi justamente na pandemia a virada de chave, né, que houve toda essa transformação para mim, porque a pandemia foi esse momento especial na vida de todo mundo, né, trouxe reflexões, trouxe, né, novas possibilidades, abriu janelas, né, da gente na angústia, né, que a gente teve de ficar dentro de casa e aquela perspectiva da vida. Trouxe para a gente uma angústia, ela é a abertura, né? Ela traz a possibilidade de você pensar o novo, né? É como se a gente tivesse estabelecido em uma situação que ela é normativa, e a angústia, ela deixa você apto a querer mudar. O que não está bom, a gente precisa ir por o novo. E isso ela se manifesta através da angústia, é a janela para a abertura. Na abertura, eu me vi com essa possibilidade de retomar a minha carreira como juiz e continuar como criador, mas abrir possibilidades para eu trabalhar na minha profissão, que eu adoro, que eu amo, né, também da minha profissão de formação, e levar essa vida em paralelo, né, com a sinofilia. E foi isso que aconteceu. A partir dali, eu reassumi, né, através de uma possibilidade também que a instituição abriu, reassumi esse meu cargo como juiz. E hoje já estou aí, né, nesse 5º ano, né, fazendo esse trabalho. Já julguei em vários países, já julguei bastante, já julguei na Europa, Estados Unidos, Canadá, toda a América Latina. Essa experiência de ter julgado em outros países, comparando, né, qual que é a diferença dos pets daqui, comparando com o de lá? Então, a gente tem, por exemplo, na Europa, a gente tem uma relação, né, das exposições, né, da criação de cães, muito mais aguçada do que aqui, né? É o velho mundo, né? Então é onde tudo começou. A maioria das raças caninas tem origem na Europa. E o trabalho que eles executam é um trabalho que tem essa compreensão, né, da funcionalidade, da importância do cão no dia a dia, né? Você tem uma sinofilia, né, muito mais forte lá, muito mais ampla, exposições de lá com um número de cães muito mais elevado que o nosso aqui, justamente pelo fato do proprietário, né, enxergar isso aqui como também um ambiente familiar, um ambiente no qual ele possa ter a sinofilia, a prática da sinofilia como um hobby, né? Então é muito comum você ver famílias trazer o seu cão para participar de uma exposição aqui. É muito comum você ver determinadas raças raras, né, que são uma tradição de uma determinada família, o pai criou, o filho está dando continuidade e a próxima geração possivelmente também levará, né, levantará aquela bandeira ali para poder que aquela raça seja sempre bem representada ali, com bons exemplares, com um bom prosseguimento, né, daquela historicidade. Isso é a Europa, né? Os Estados Unidos,
tem uma visão muito profissional, né? A prática de cães de raça pura lá é extremamente, passa por um lado extremamente profissionalizante, tanto na execução das exposições, quanto também em relação aos seus profissionais envolvidos. Lá você tem organizações trabalhistas que regulam a função do apresentador, né? Então, lá é uma profissão, né? Aqui, a gente não tem ainda isso reconhecido, né? Já houve tentativas de a gente criar uma associação que pudesse regulamentar a profissão, que a gente pudesse pagar os impostos e ser aí reconhecido como um profissional que tenha, né, seus direitos também de aposentadoria, porque todos os que estão aqui vivem uma condição que ela é humana. A gente envelhece, né, e a gente precisa, né, pensar na aposentadoria, pensar no que a gente vai fazer quando o nosso corpo não mais permitir, né, porque é uma função extremamente física, ela demanda, né, muito investimento físico e nós precisamos pensar nisso também, né? Então, isso ainda está deixando, isso ainda é um assunto que deixa a desejar aqui para a gente, mas eu acho que toda e qualquer tentativa, né, para que nós possamos fazer com que essa atividade seja também vista, né, e valorizada como uma profissão, porque é um trabalho e é um trabalho de muito respeito, é um trabalho que exige bastante conhecimento, dedicação, né, como qualquer outra atividade laboral. Isso é o que está faltando ainda para a gente aqui, né? E na América Latina toda, de uma forma geral, né, a gente encontra muitas pessoas envolvidas cujo o principal objetivo é o amor, né, a criação de cães, né? Muita gente doando o seu precioso tempo para que essa tradição não morra, né, para que a gente possa ser visto, né, dessa forma mais técnica, né, mais necessária, e não como muitas pessoas de senso comum observam e universalizam determinadas práticas que estão muito relacionadas a criadores que não têm esse compromisso, né, com a criação de cães de raça pura, que a gente chama de criadores apenas comerciais, que visam lucro, né? Mas isso a gente vai achar em qualquer atividade humana, em qualquer atividade, né? Se a gente for ir em busca de informações, né, sobre outras atividades, a gente vai encontrar também desvios, né, porque isso é uma característica da espécie humana, né, tá ali, né, e o que a gente faz, né, com essa nossa posição de estar vivendo isso aqui, é trazer essa mensagem para que a gente possa também ser visto, né, como profissionais de respeito aos animais, de respeito ao nosso trabalho, né, porque é um trabalho sério, é um trabalho que demanda muito investimento, é um trabalho que envolve famílias de muitas gerações, né? Eu, por exemplo, estou na terceira geração da minha família, né, que é envolvida com animais. Então, isso não pode ser visto como uma atividade negativa, pejorativa, só de exploração animal, né? Tem muita vida envolvida nisso, tem muita história de vida, tem muita mobilização existencial que está relacionada à criação de cães de raça pura. Então, e se a gente persiste, se a gente continua tentando fazer com que nós sejamos compreendidos, é porque isso aqui tem um valor que a gente precisa a cada vez mais ratificar, para que ele não morra, para que ele possa ser visto e compreendido, né? A gente vê na atualidade muitos políticos tentando criar leis que impeçam a criação de cães, né? Diante de alguns eventos que são noticiados na mídia, esses eventos eles são pegos para que eles possam ser levados numa máxima, né? Como se todo criador passasse por aquele determinado aspecto, né, de exploração animal. Mas isso são pontos eventuais, né?
Se a gente for olhar, né, e se debruçar na vida dos criadores, que são esses criadores éticos, você vai ver uma vida de dedicação e de amor profundo aos animais, né? Para que aquilo ali possa ser um projeto de vida, né? A gente tem casos de criadores que investem em ir em busca do melhor padreador, matriz, em determinados países que tem aquele criador de referência, que traga essa genética para cá, para que possa aprimorar a sua criação. Isso tudo é muito investimento financeiro, muito investimento de conhecimento, para que ele possa chegar àquelas conclusões de que aquelas características são importantes para a sua criação, que o senso comum desconhece. E esses cães, não necessariamente eles estão sendo maltratados, né, porque eles têm uma vida regrada por serem cães de exposição, né? Mas aquilo ali é uma rotina de um condicionamento, mas que envolve muito cuidado, que envolve muito o cachorro ser transportado para um evento numa caixa de transporte. Isso não é maltrato. Isso é apenas a preservação do animal diante daquela condição cuidado, de transporte. né? Pelo contrário, devia ser observado como um cuidado, né? Mas a gente também tem uma ala política que quer, de todo momento, através, né, dessa falta de informação, né, que chega às pessoas e acabam pessoas assimilando, né, essa fala como sendo um discurso de verdade, eles tentam, através disso aí, capturar capital político por conta de um discurso, tentando ver se defende ali interesses que são próprios, né, para que sejam eleitos, e aí levanta uma causa animal e tudo mais. Mas essas pessoas que estão nessas posições privilegiadas, principalmente da política, fica o convite, né, para que eles possam, de fato, conhecer a vida real de um bom criador, conhecer o trabalho de preservação de uma raça, e tirar as próprias conclusões, né? Isso é o que eu falo sempre, né? Quando a gente defende uma bandeira, a gente precisa ser muito cuidadoso nessa questão do que a gente está falando, né? Porque imediatamente a gente vai ter opiniões contrárias. Isso é válido, isso é da vida democrática, né? A gente tem inúmeras e diversas opiniões a respeito sobre um determinado assunto. Mas a gente precisa defender a nossa bandeira, né? A gente precisa defender o nosso lado. E aí é onde fica o convite para que nem tudo é uma coisa só, né? Existe aí várias possibilidades. É isso aí, entrevistamos então o juiz Eduardo Teixeira. Muito obrigado por esse privilégio, né? Por esse tempo de qualidade aqui. Gramado Petcast aí, ó. Se você tá gostando, dê o like aí, compartilhe com seus amigos e também comente. Interage com a gente aqui conosco. Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Você obrigado tem ainda um resto de dia maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade e a possibilidade também de trocar essas ideias, essa opinião com um canal tão importante. Esse bate-papo animal. Foi muito importante, né? E espero que possa aí trazer, né, reflexões para as pessoas ainda. Com certeza. Eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Isso aí, Gramado Petcast volta já já.